Hoje, eu e a Priscila estamos jovens. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Nós vamos falar dos erros que você deve eliminar antes dos 30. Mas como cafeína é para todas as idades, vale para você também que já passou daí e ainda escorrega em alguns truques básicos. Tá sofrendo com o dólar alto? A Thaís Laporta mostra como driblar a valorização da moeda americana. E nos pitacos de hoje, a Apple diz que o coronavírus deve afetar a produção global de iPhone e os fundos imobiliários que andam em baixa. Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Então toca o nosso sininho do Invest News, do Investflix. A gente também tá no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Spotify, nas suas redes sociais preferidas, com o perfil Invest News BR. E acompanhe também todo o nosso conteúdo no site investnews.com.br. Oi galera, bom dia, sejam bem-vindos ao Cafeína. Sami, vamos direto pro Pitaco? Vamos ver, pequeno então, Sami na tela, ó. Pequeno Sami, muito Pequeno bem. Sami, muito fofo. Vamos lá, então, ó, primeira notícia, a ação da Apple afunda após coronavírus afetar produção de iPhone. Então, a Apple aí dizendo que, por causa do coronavírus na China, os fabricantes principais da empresa estão lá. Daí eu te dou, então, um minuto para você comentar. Pois é, não foi só a Apple não, várias empresas serão afetadas. A Nintendo, que produz videogames, também já falou que vai faltar peças, vai dar um problema. A Apple, durante o dia, antes de abrir, na verdade, na pré-abertura estava caindo 4%, fechou o dia em forte queda, 1,83%. Claro, coronavírus pega todo mundo, as empresas que produzem lá ou que montam suas peças lá, mas dá para recuperar um pouco disso? Dá, porque telefone, por exemplo, você precisa trocar o telefone. Não tem hoje, você espera amanhã, uma semana, talvez um pouco mais. Diferente, por exemplo, de médico. Médico, o cara abriu um consultório, não teve gente, não tem o que fazer, não dá para recuperar. Então, a Apple sim, prejudicou, não deve bater as metas, mas acho que é recuperável ao longo do tempo. Agora, deve afetar a economia global como um todo, né? Sim, não só a Apple, né, afetada, como várias outras empresas. Muito bem. Um minuto cravado, muito bem, bem. Samidana. Vamos pro próximo pitaco. Então, o que temos? Fundos imobiliários, se eu não me engano, vamos ver na tela o segundo pitaco. Aí, Muito fundos bem. imobiliários. Então, vou dar um preâmbulo aqui. Fundos imobiliários já perderam mais de 3 bi em valor de mercado esse ano, e o índice que reúne os principais fundos imobiliários da Bolsa de Valores brasileiro, o IFIX, já teve uma queda de 5,15% esse ano. Bora. Ano passado os fundos subiram em muito, né, Priscila? Eles subiram mais, inclusive, 36%. 36%, possível mais que os 32% da Bolsa. Agora, como qualquer investimento de risco, a gente sempre fala longo prazo. Você vai ter altos e baixos, então precisa acreditar no setor. Eu particularmente acredito. Agora, falar que é ajuste, que é correção, como tem falado, é um pouco difícil, porque é óbvio que o cara que vendeu achava que ia cair, e o cara que comprou achava que ia subir. Então, assim, você não tem o bobo ou o esperto. O que é válido é você montar uma carteira de preferência bem diversificada, com várias classes de ativo, fundos imobiliários, pode ter ações, renda fixa, porque aí você sabe que no longo prazo você está bem municiado e vai acabar ganhando num ativo ou outro. Muito bem. Outra informação aí sobre os fundos imobiliários, que eles subiram muito com a queda da taxa básica de juros do ano passado, as pessoas buscando um retorno maior na renda variável, e o fundo imobiliário é como se fosse um primeiro passo, né, aí para quem começa a investir. Ou até o brasileiro, com esse apego que tem aos imóveis, né, Sami? A taxa de juros, estava até olhando o histórico da Selic, era 99, em 99 era 45%. Em 99. Então o brasileiro ganhava muito para ficar em casa, dormindo, investindo em títulos públicos ou equivalentes em banco. Aí mudou a vida, agora a taxa de juros é 4,25, inflação 3,5, você tem que se movimentar. Fundo imobiliário, você está dando dinheiro para o gestor comprar um imóvel que pode ser alugado e ele viver desses dividendos, que na verdade vem do aluguel, a gente faz uma equivalência entre dividendos e aluguel, ou ele vai ficar comprando e vendendo. Acho interessante como classe de ativos, mas é claro que tem risco e sim, pode ter perdas como o que ocorreu esse ano, mas você tem que olhar o longo prazo e não quer dizer que todos os fundos vão bem, nem todos vão mal. Então você precisa olhar um pouco a estratégia, o histórico do gestor
e até fazer uma composição. Acho arriscado para quem quer essa classe de ativos investir em um único fundo. Muito bem, dobradinha para fundo imobiliário, porque vocês andam perguntando Sim, bastante sobre é verdade, o assunto. é um assunto quente. Vamos para o próximo. Então, aí uma notícia sobre a indústria de alimentos, que registrou um aumento no faturamento de 6 e pouco %. E daí o que eles dizem, né, também, Sami, que qual que deve ser o impacto da China, né, com o coronavírus aí na indústria nesse ano. Vamos lá? Olha, alimento, a tendência sempre é crescer o faturamento. Por quê, Priscila? Porque você tem mais gente no mundo. Mais gente no mundo, mais movimentação, principalmente commodities, né? Então, soja, milho, carne, frango, isso acontece. Claro que você melhora um pouco as técnicas de produção, consegue produzir mais barato, mas o peso é maior. Agora, a China prejudicou. A gente viu aí em janeiro, por conta do coronavírus, queda muito expressiva das ações, por exemplo, de exportadoras, como é o caso da JBF, CBRF, a gente mostrou, inclusive no Cafeína de ontem. Dá uma olhadinha aí, vale a pena. Agora, assim que se passar o coronavírus, tiver um controle maior dessa epidemia, deve retomar. A China é um dos maiores players, vai voltar a importar com mais força e aí puxar esse mercado para cima. E o presidente da entidade que representa a indústria disse que com a epidemia do coronavírus, a indústria de alimentos aqui pode até ter um certo benefício. Você concorda, Sami? Porque difícil, lá a produção, né? fica parada, eles acabam mas também o mais. consumo diminui, né? As pessoas estão muito assustadas lá, não é o que mostra os resultados em janeiro. Também, ele conhece muito mais a indústria do que eu, do que a gente, mas você tem que ponderar que sempre especialistas da indústria puxam o fogo pra fogueira deles. Então fica nisso. Muito bem, Samidana. Tá aí mais uma série aí de pitacos do Sami, mas pitacos do dia. Tem um assunto importante hoje, viu, Sami? Hoje é muito importante esse assunto. Exato. É importantíssimo. Porque assim, a gente sabe que o nosso público, vocês aí, tem principalmente entre 25 e 34 anos. Acha, esse é o nosso né? público. A gente acha. O pessoal do nossa inteligência de mercado falou que é de 25 a 30, 35. Eu acredito, mas não sei. Saber mesmo, eu não sei. Exato. Mas não é pro pessoal se assustar. Só que a gente vai mostrar aqui 7 erros financeiros que vocês têm que eliminar antes dos 30 anos. Mas vale também para quem já passou dos 30 anos, porque se ainda comete esses erros, tá em tempo de eliminar. O ideal é que você já tenha aos 30 eliminado isso. Mas se não, ainda há tempo. Exatamente. Claro que antes tarde do que nunca, e quanto antes você arrumar seus erros, melhor. Vamos ver, são vários erros, são 7 erros. São 7 erros. 7 erros, o primeiro erro, Exato. Priscila. E as fotos estão muito fofinhas. São. Aí aqui a gente começa com não controlar o orçamento. Quer dizer, para qualquer meta financeira que você tiver na vida, qualquer objetivo, você precisa de um controle sobre o seu orçamento, é o ponto de partida para qualquer coisa que você vá fazer. A gente já falou aqui uma frase interessante, que você não pode melhorar o que você não pode medir. Uma frase de um físico irlandês, né, Sami, que a gente fala para apontar aí sobre esse tópico que é importantíssimo. Você precisa ter noção de quanto você ganha, quanto você gasta, até para você fazer seus planos. Esse é o primeiro. Peço o segundo erro financeiro para os nossos técnicos que estão aqui: estourar o cartão de crédito. Estourar cartão de crédito é a maior taxa de juros que tem, não é a extensão do seu salário, e as pessoas às vezes entram nisso de uma forma recorrente. Uma coisa é a pessoa ficar R$100 um dia, por mais que os juros sejam altos, a pessoa recupera. Mas quando ela começa a ganhar mais e ter mais contas para pagar, o negócio pesa. Quando tem filho, né, filho, piora, então o Pililico tá aí hoje, tá aqui nos estúdios. Daí fica mais difícil, né, de controlar muito mais, muito mais. Agora o terceiro erro, Priscila, qual seria? Vamos lá. Terceiro erro, então, ignorar a sua aposentadoria. A gente vai colocar um card aqui em cima. Você me gosta dos nossos cards. No dia que a gente falou sobre o movimento FIRE, das pessoas que se aposentam aos 40 e 50 anos, a gente fez algumas contas. Fizemos. Mas reformulou pra cá, né? Porque assim, as pessoas gostam de pensar muito no presente, não pensam no futuro. Sim. Só que aí a conta que você acabou de fazer pra mim, qual lá fora, na redação... 5 mil. Né, exatamente, assim, pra você conseguir ter uma renda na aposentadoria de R$5.000... Equivalente a 5 mil, que a gente já tá ajustando pra inflação, porque a gente já é malandro, porque não adianta, malandro. 5 mil hoje tem um poder de compra, 5 mil daqui a 10 anos, outro. Então a gente está mantendo o poder de compra de R$5.000. Isso, se você começar só com 30 anos,
Se aposentar aos 65 para ficar vivendo com essa renda até os 80, com essa renda de 5 mil por mês, quanto que você tem que investir, Sam, você lembra? R$ 1.049. R$ 1.049, então, aí o valor que você tem que investir. Ou seja, também não é um valor irrisório, né? Não é. R$ 1.049 por mês, não é a todo mundo pessoa consegue ganha investir. quanto, né? Exato. Por isso começar antes dos 30. Quanto antes você começa, menos você tem que gastar, mas essa é a ideia, né? Para cada R$ 1.000 que você vai contribuir, dos 30 aos 65, você vai ter uma retirada lá na frente de 5 mil, dos 65 aos 80. Ah, mas eu quero 10 mil. Então, em vez de ser 1.049, são 2 vezes isso, quase R$ 2.100. E a nova geração também vale falar que tem mais opções de investimento. Muito mais, melhor. Antes a gente tinha praticamente só plano de previdência, né? Tesouro Direto. Hoje você tem o título do Tesouro Direto, Tesouro IPCA, que cobre a inflação, paga mais uma taxa de juros. Os planos de previdência, também os fundos de previdência hoje não investem só em aplicações conservadoras. Tem fundos de previdência que é mais arriscado, que investe em ações, investe em fundos, né, Sami? Então tem várias opções. Se por um lado o pessoal mais antigo tinha as taxas de juros enormes, né, no país, agora não tem mais essa taxa de juros. Tem seu lado ruim para quem investe, mas tem seu lado bom para a economia. Mas tem muitas outras opções. Muito bem. Vamos para o quarto, né, ponto aqui. Quarto ponto, de 7. Só investir na poupança. Isso a gente já falou, né? Falou Fala, Priscila, ontem. eu cansei já de falar disso. Gente, missão, hashtag te tirar da poupança. Por favor, gente, vem com a gente. Por favor, sai da poupança. Não seja um bobalhão. Por favor. que investe na Exato. poupança. O Sami falou ontem que vocês eram bobalhões, fiquei rindo depois assistindo. Não, bobalhão Mas, nesse sentido, não quem é tá na na vida. poupança não ainda, é- exato. Mas assim, a ideia é, a gente colocou 4 investimentos, a gente vai botar o card também pra vocês, 4 investimentos com o mesmo risco, ou um risco Sim. menor que a poupança, mas que pagam pelo menos 14% a mais que a poupança. Portanto, quem tá na poupança... Vai ter um card aqui, ó. Tem um card. Aqui, em algum Quinta, lugar aqui. quinta. Exatamente. Vamos lá. Quinta- Não ter uma Quinta reserva tela, financeira. não tem uma reserva. Então, quer dizer, a gente pede, aí depende do especialista. Eu gosto de falar em 6 meses, ou seja, se você gasta R$ 3.000 por mês, seu gasto, você precisa ter uma reserva de 6 vezes isso. Você precisa ter 18 mil garantido. Garantido você vai pôr num fundo de renda fixa com uma boa taxa de administração, baixinha, ou no Tesouro Selic, ou no CDB diário, que isso é para garantir. Depois Pode tirar a disso, qualquer hora. você já pode pensar em algo com mais risco e, obviamente, mais retorno. Aí você pode CDBs de mais longo prazo, outros títulos de renda fixa, renda variável, como ações, ou fundos imobiliários, mas isso é muito importante. Faça primeiro sua reserva financeira e a deixe num investimento de liquidez diária, que é o que a Priscila acabou de falar, que você pode tirar a qualquer tempo. E vamos chamar... Sexto erro. Não ter autonomia, botei essa foto aqui, ó. Do que eu achei- patinete, não. eu achei. Sim, não serrote. ter autonomia é uma coisa assim que não faz sentido eu botei essa foto meio nada a ver aqui. Eu não entendi. Pra representar o não ter autonomia. O Porque, que, assim, que é essa foto, Priscila? É um serrote? não tem muito a ver, assim, mas. Ah, não, ele uma tá coisa- serrando o O próprio próprio galho. Agora que eu galho. entendi. Pode tentar fazer uma filosofia em cima disso, mas Está era se só derrubando. uma pessoa sem noção, assim, o que Sim. quis dizer, né? Porque se você não tem autonomia, se você mora ainda com seus pais, não conseguiu sair de casa antes dos 30, aí, mesmo assim, tentar ter uma responsabilidade sobre as contas de casa, tentar entender com os pais, com a família, qual que é o orçamento familiar, pagar o teu próprio plano de saúde, porque em algum momento a conta chega, né? Se A em algum conta momento, chega. se tudo der certo, a pessoa vai sair de casa e tudo e vai Sim. ter que pagar as próprias contas. A não ser que você seja uma pessoa herdeira, que tenha muito dinheiro, é pessoa comum, a pessoa estuda, a pessoa vai para o mercado de trabalho e aí ela tem que andar com as próprias pernas. Tem gente que vai fazer isso com 20 anos, tem gente que faz um pouco antes, tem gente que faz um pouco depois, mas a gente espera que isso aconteça antes dos 30 anos. E independência financeira é liberdade, né, Sami? E liberdade tem um preço. Exato. Dinheiro permite liberdade. Liberdade, Dinheiro é tudo? exatamente. Não, mas dá liberdade. Vamos ao último Vamos ao erro, último. porque 7 é bastante também, né? Gostou da cu- foto? Eu não entendi. Essa eu também. fiz em sua homenagem. Esse é o que eu comendo? Eu não como O tanto. Sami não se alimenta muito bem, Não. gente. Então eu Mas botei também não como essa tanta sétima dica aí, porque o Sami passou dos 30 e não Opa, eu aprendeu tô com 40. a cuidar muito bem da saúde. Não aprendi. Mas não cuidar da saúde é caro, não é, Sami? É muito caro, porque você tem que fazer os exames. Porque você ficando doente, primeiro que você gasta muito em remédio, gasta eventualmente com médicos, mas você também não consegue trabalhar de forma máxima. Então sai muito mais caro, tem que fazer uma prevenção, mas este ano eu me inscrevi na academia.
E eu vou lá, eu não sei fazer um aparelho, as pessoas ficam rindo de mim, mas eu estou lá firme e forte. Todo dia eu fico 30 minutos passando vergonha na academia. Que é o melhor seguro de saúde, o melhor convênio é você cuidar da sua saúde. Esse é o melhor. É o melhor investimento que você pode fazer. Saúde é sempre muito importante, inclusive para trabalho. Galerinha abaixo dos 30 aqui. Todo mundo é Errou? abaixo dos 30 ali, ó. Vários erros? A Paty fazendo uma cara aqui, ó, de que errou tem vários erros aí. Então fica aí a reflexão, galera. Eliminar esses 7 erros antes dos 30. Ou se você tiver depois dos 30, também eliminar o quanto antes. E você, Priscila, faz algum desses erros? Há vários, Sami. Vários, a gente Devo tenta admitir que depois alguns a gente deles... vai ter Tô falando melhorando, francamente mas com alguns Priscila. Tem deixa tem quieto. fãs clube aqui, fã clube de Priscila aqui, tem nas bastante. redes. Mas vamos lá, mudando de assunto, vamos agora nos transportar para a nossa redação para ver o que há de destaque no site, que é o investnews.com.br, com a nossa madrinha, a madrinha da bateria do site, a dona do site, a editora do site, que fez uma matéria para quem está sofrendo com a alta do dólar, ou porque vai viajar, ou por outros motivos. Então, convidamos aqui nessa telinha Thaís Laporta. Muito bom dia. Bom dia, Sami, bom dia, Pri. E olha só, tem muita gente preocupada aí com a alta do dólar nas últimas semanas, não é mesmo? A moeda alcançou o recorde nominal de R$ 4,38 na semana passada. E o Banco Central precisou atuar para controlar a cotação. Mesmo assim, a gente ainda está vendo aí o dólar passeando na casa dos R$ 4,35. E quem não quer perder dinheiro com o real mais fraco, como é que faz? É sobre esse assunto que a gente fala lá no nosso site com uma matéria da nossa colaboradora Tayane Rodrigues. Para quem quer viajar, os especialistas recomendam aí fazer a compra fracionada na moeda, que nada mais é que ir comprando os dólares aos poucos para não ter uma surpresa quando chegar a fatura do cartão. Já para quem está preocupado aí com o valor das coisas, né, os preços mais altos, é importante saber sim que os produtos importados ficam mais caros, mas também os produtos produzidos aqui que usam matérias-primas do exterior. É o caso, por exemplo, do trigo usado para o pãozinho da padaria, que o brasileiro gosta tanto. E a gente fala também do ponto de vista do investidor sobre os fundos cambiais, para que eles servem, se eles são úteis ou não nesse momento aí de alta da moeda americana e quais os impostos que incidem sobre ele. Mais informações sobre esse assunto você encontra lá no investnews.com.br e nas redes sociais. Dá só uma olhada. Muito bem, Priscila. O Cafeína de hoje teve pitacos, teve vários 7 erros, que é bastante. Teve Thaís Laporta. Então foi um programa que eu gostei muito, mas tudo que é bom dura pouco. Mas antes, Sami, o que houve? O Quinho e Paty, venham aqui. A gente teve uma comoção aqui no estúdio da galera antes dos 30, que eles vão representar aí vocês que estão nos assistindo. Jovens, são os jovens. Pililico também pode vir se quiser. Luquinha, vem cá, Luquinha. Pililico, vem aqui. Olha, então mais uma vez a Paty aqui, ó, que eu trago ela, vem aqui no meio, Quinho, vocês dois. A Paty. Principal erro antes dos 30 aí de vocês? Vem, Pililiquinho. Eu gosto mais do que... Estoura o cartão de crédito. Faz tudo. Não Na controla verdade, orçamento. Não controla orçamento, não faço nada. Paty não controla orçamento, cartão Pra de lá, crédito. Luquinha, qual que é o erro? Luquinha, você tem cartão de crédito? Tem? Tem ou não? O Luquinha, no caso, não tem idade suficiente para responder. Ele tá muito envergonhado. Tá envergonhado. Olha O ali, Quinho, ó, olha qual ali que é o aquela principal câmera erro ali, ó. antes dos 30? Não tem um fundo guardado. Não tem reserva de emergência. Tem algum investimento? Não. Então, ó, Tem não. tá aí, gente. A gente tá falando aí sobre os erros antes dos 30, trazendo os representantes. E o Luquinha, Mas fala... a gente tá lançando o desafio aqui. É o muro da vergonha. Mas a gente tá lançando o desafio em uma semana, não, um mês, vai. Um mês. O Quinho vai aparecer aqui com um investimento e a Paty vai ter feito uma planilha. Luquinha, faz uma careta para E o aquela Luquinha câmera para também. quem não tem investimento. Uma careta bem feia. Não, mas olha ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Olha ali, Pipi. Aê! tá aí o Luquinha falando que também não tem Não vai nenhum errar. erro, Muito não vai bem. errar. E Muito é bem, isso, Felipe. galera. Então, a gente aqui, a galera do antes dos 30, ali a galera do antes dos 4, Isso. representando Samidana e Luquinha.
E o Cafeína de hoje fica por Fica aí. por aqui, ao 12h30, temos Precisa Ir às Beck no Flash, às 7h30 da noite, Doni Denútil e nós do Cafeína, às 7 da manhã, em ponto. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, Semana tchau. que vem eu volto com 20 mil investido, hein? 20 mil investidos? 20 mil. Aê!